Fala galera, beleza? Agora a gente vai entender um pouco sobre a anatomia e fisiologia dos condrictes. E o nosso modelo anatômico são os tubarões. Pessoal, olha que imagem legal desse tubarão que eu desenhei para vocês aí. Vou representar para vocês aqui as principais partes anatômicas e no outro quadro a gente vai memorizar a parte fisiológica do animal, tá? Galera, vê só. Os tubarões apresentam pequenas perfurações nessa região do rostro, se chama de rostro, nessa parte mais afilada do animal, que permitem a percepção de descargas elétricas de outros animais. Como assim, Jones, descargas elétricas? Lembre-se que a bomba de sódio e potássio, a polaridade, ela permite essa descarga elétrica baixa, voltagem baixa, mais 35 milivolts, né? Por ali, mas altamente perceptível pelo animal através das chamadas ampolas de Lorenzini. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que é interessante. Quando eu era mais novo, eu trabalhei no Instituto Oceanário de Pernambuco. Não é um aquário gigante, né? Tinha um QG na Universidade Federal Rural e eu trabalhei ali por 4 anos. E a gente trabalhava com educação ambiental relacionada aos ataques de tubarão na orla de Pernambuco. E as ampolas de Lorenzini são estruturas muito importantes para esse animal. Para você ter ideia, imagine que você está mergulhando, está embaixo d'água. Você viu um tubarão, se escondeu atrás de uma rocha, né, de uma estrutura grande. Ele sabe que você está ali. Ele não pode nem ter ele visto, porque ele usa mais a percepção externa das narinas, que estão em fundo cego, tá? E tem quimiorreceptores, que eu não coloquei aqui, das narinas, a percepção das ampolas de Lorenzini e da linha lateral. A linha lateral, ela percebe a modificação da água. Então, a forma que você nada, o movimento que está tendo na água é percebido pelo animal. Então, a partir do momento que você se escondeu ali, ele sentiu no movimento da água o nado diferenciado. A partir do momento que você está ali embaixo, seu coração batendo acelerado, ele está tendo uma percepção, quase que a palavra não saía, ele está tendo uma percepção de que a presa ela está por perto, tá? Então é uma estrutura muito importante, as ampolas de Lorenzini. As narinas são quimiorreceptores, a percepção do sangue, da urina na água. Por isso que não é interessante você entrar com algum tipo de corte, mulheres, né, em período de menstruação, a pessoa entrar dentro da água, urinar, ele tem essa percepção, tá? Então, é um predador nato, né, gente? É um predador nato. Respiração branquial, então agora eu tenho estruturas especializadas na captura do oxigênio dissolvido na água. Então, passa pela boca, faringe, entra em contato com as brânquias, onde você tem as trocas gasosas. Ela não entra por aqui, tá, gente? Aqui imagina que fosse o esôfago do animal, tá? Que é um esôfago curto desse animal. A faringe é curta também, o esôfago também, tá? São animais polifiodontes, apresentam dentição de cartilagem. Essa dentição de cartilagem ela é parecida com aquelas escamas placoides que a gente desenhou, não é? Agora há pouco. E é um animal polifiodonte. Ele tem várias fileiras de dentes de cartilagem e a partir do momento que ele vai perdendo, ele vai trocando, vai perdendo, vai trocando. É um animal que não precisa de dentista. Coração com 2 cavidades, a gente vai falar disso daqui a pouco. Fígado, órgão importante para a flutuação. Ele armazena lipídios para que a densidade dele possa ser modificada e ele possa ter ali, não é, a sua flutuação. É diferente dos peixes ósseos que tem bexiga natatória, que a gente vai falar em outro momento. O clasper, que é presente no macho, tá, gente? Que tem tudo a ver com a reprodução desse animal, tá? A gente vai falar na parte de fisiologia. A linha lateral, que falamos agora há pouco.
A cauda desse animal ela é heterocérca, ela tem um lado maior do que o outro. Peixes ósseos têm caudas homocércas, tá? Que a gente vai mostrar para vocês depois. Eu destaquei aqui, gente, uma estrutura que é chamada de válvula espiral. A faringe é curta, o esôfago é curto, o estômago é curto. O que promove uma maior digestão e absorção é que no intestino eu encontro algumas estruturas valvulares que permitem que o alimento passe mais tempo no intestino do animal. Então, quanto mais tempo passar, melhor esse animal vai absorver o alimento. Beleza, galera? Fala, fala galera, beleza? Então, para a gente continuar a nossa caminhada sobre a fisiologia, sobre a morfologia, né, a anatomia e fisiologia dos peixes cartilaginosos, eu vou aproveitar esse momento para falar de fisiologia comparada, representando a circulação dos peixes em geral, seja cartilaginoso, ósseo ou agnato, e a excreção comparada dos cordados. Eu tenho que fazer essa pausa de conteúdo para que vocês comecem a entender alguns termos que a gente vai utilizar agora. Antes, a gente falava em vertebrado de protonefrídeo, as protonefrídeos, as células flama, né? O solenócito, do platelminto, os renetes, as células em H dos nematódios, né? Nós citamos isso também. Falamos dos túbulos de Malpighi, das glândulas coxais, enfim, glândulas verdes antenais de crustáceos. A gente falou sobre vários tipos de sistema excretor. Só que agora nós temos o néfron. Por isso que a gente vai dar uma pausa para falar do néfron e a partir desse néfron a gente volta ao nosso trabalho, beleza? Ou melhor, né? Já ainda estamos trabalhando. Galera, vê só. A circulação dos peixes, ela literalmente é simples e conceitualmente é simples. Você vai entender. Peixe só tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. O sangue sempre passa do átrio para o ventrículo. Engraçado que eu coloquei o coração de vermelho, mas o ideal era colocar o coração assim, ó, de azul. Por quê? Porque no coração do peixe passa sangue venoso. Olha que coisa interessante. O sangue, ele vai ser oxigenado nos peixes, nas brânquias. E quando ele é oxigenado, aquele lance, né, gente? Tá entrando oxigênio dissolvido na água, tá saindo CO2 nas brânquias. Aí esse sangue, ele vai oxigenar os tecidos do animal. Então vou pegar o oxigênio, jogar para os processos aeróbios e os tecidos devolvem para o sangue o CO2. Aí esse CO2 é bombeado pelo coração do animal até as brânquias, onde vai ocorrer as trocas gasosas de hematose. Gente, presta atenção aqui. Como o peixe ele só tem um átrio e um ventrículo, mas eu fixo mais no átrio, tá? A circulação, ela é simples. Por quê? Porque você só tem um circuito cardíaco, ele só passa uma vez pelo coração. Então você vai dizer que essa circulação é do tipo simples. Nós também podemos dizer que a circulação do peixe ela é completa. Por que ela é completa? Vamos lá. A circulação, gente, ela é completa quando você não mistura sangue arterial com sangue venoso. Que a gente vai ver que acontece isso nos anfíbios. Acontece isso em alguns répteis. Se ocorre mistura de sangue arterial e venoso, aí a circulação não é completa. Você diz que a circulação é incompleta, mas nos peixes
ela é completa. Esse sistema circulatório, assim como qualquer um do grupo dos vertebrados, tá? Dos craniados, vamos melhor chamar assim, é uma circulação fechada. Por que a circulação é fechada? Porque o sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos. Então ficou assim, né? A circulação dos peixes é simples, completa e fechada. A classificação é ou é simples ou é dupla. Se tiver 2 átrios já é dupla, mas isso aí a gente vai ver depois. Completa, porque o sangue não se mistura. Fechado, porque o sangue só circula dentro de vasos o que, galera? Sanguíneos. Tranquilo? Vamos falar sobre os néfrons clássicos, né? Quando você está no ensino médio, quando a gente estuda fisiologia humana, nós falamos do néfron, que é a estrutura morfofuncional dos rins. Morfofuncional dos rins. É quem trabalha no sistema renal. Só que o engraçado é que os rins, de acordo com o animal, ele pode se localizar anatomicamente em porções diferentes do corpo e ter potenciais de filtração diferentes. Por exemplo, o rim pronéfron é chamado de rim ou rins cefálico, tá? Você pode chamar esse cara aqui, ó, de rins cefálicos. Porque eles se localizam, galera, na cabeça do animal. É o que acontece com os ciclostomados. Aqui, ó. Vou colocar aqui pequenininho. Ciclostomados. Agnatos, né, galera? Agnatos. Os rins são cefálicos. Eles se localizam na cabeça do animal. Engraçado é que essa parte aqui branca, eu queria que você entendesse o desenho, é que essa parte branca, onde eu coloquei os vasos sanguíneos, seria o celoma do animal, que é justamente daí que ele vai capturar os excretas. Por mais que eu coloquei o nefrostoma, que seria essa estrutura parecendo uma boca, próximo ao vaso sanguíneo, ele não envolve o vaso sanguíneo. Porque quem envolve o vaso sanguíneo é a cápsula de Bowman e forma o glomérulo renal. Aqui eu não tenho glomérulo, renal. Eu começo a encontrar no mesonéfron e no metanéfron. O mesonéfron são os rins torácicos, porque se encontram na região torácica do animal. E o metanéfron é abdominal, que é o nosso. Aqui, ó, eu tenho tanto nefrostoma, então seria essa parte aqui, ó, seria o nefrostoma, que está captando excretas da cavidade celomática, feito aqui, tá? Que só tem nefrostoma, tá? É bem rudimentar mesmo. Então, ó, aqui só tem nefrostoma, aqui tem nefrostoma, mas já tem glomérulo, tá vendo, ó? Essa estrutura aqui, deixa eu botar de amarelo, está representando o glomérulo renal, que seria essa estrutura aqui, ó. Tá vendo, galera? Já desenha aqui, ó. Glomérulo renal. Então, no metanéfron, ou melhor, né? No mesonéfron, eu tenho um nefrostoma e tenho glomérulo renal. Glomérulo renal. Já melhorei o potencial de filtração, porque eu já começo agora a filtrar o sangue, tá? Além de fazer a captura da cavidade celomática. Esse tipo de sistema renal, você vai encontrar aqui, ó, nos peixes e nos anfíbios, tá? Então aqui, ó, peixes e anfíbios. Répteis, aves e mamíferos é tudo metanéfron. Tá vendo? Répteis, aves e mamífero é tudo metanéfron.
Aqui, gente, eu só tenho glomérulo renal. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é glomérulo renal. Tudo que é filtrado vem diretamente dos vasos sanguíneos. Ou seja, os tubarões, os peixes cartilaginosos, perdão, assim como os peixes ósseos, tá, galera? Todos eles apresentam rins mesonéfron. Tranquilo? Vamos embora. Fala, galera, beleza? Agora nós vamos falar dos peixes ósseos. Os peixes ósseos, eles apresentam a estrutura do esqueleto axial e apendicular formada por tecido ósseo mineralizado, não é assim? Diferente da cartilagem, que é só proteico. O osso tem proteína e tem minerais. Por isso, dessas estruturas mais rígidas. Gente, então, quando se fala de osteítes, eu coloquei aqui, né? Sardinha, truta, salmão, moreia, baiacu, cavalo marinho. Tem gente que acha que cavalo marinho é literalmente um cavalo, mas não é, não tem nada a ver. É um peixe ósseo, tá? Características: esqueleto ósseo, axial e apendicular. Muitas glândulas mucosas, eles produzem muito muco, facilita o nado, diminui o atrito com a água. Além de que, gente, protege contra a ação de predadores. A presença do opérculo, o opérculo é uma tampinha de osso que fecha os filamentos branquiais. Tanto é que algumas pessoas, quando vão ver se o peixe está bem fresquinho, levanta o opérculo para ver os filamentos branquiais, que são muito sensíveis. Então, depois de um certo tempo, eles já começam a deterioração, tá? E aí o pessoal vê, se estiver bem vermelhinho, né? Tiver, vamos dizer assim, né, bem vivo o tecido filamentoso das brânquias, é porque o peixe, ele é, vamos dizer assim, fresco, né? E ali eu coloquei o desenho com o opérculo cortado, porque o opérculo ele fecha essa parte aqui, protegendo as brâncas, diferente dos tubarões, por exemplo, dos peixes cartilaginosos, cujas brâncas são expostas. Vá fazendo essas associações, tá, galera? Presença de caudas homocerca, que tem os dois lados iguais, e dificerca. A cauda dificerca você encontra em muitos peixes chamados de peixes pulmonados. Mas isso aí eu vou falar para vocês quando a gente for falar mais especificadamente da bexiga natatória. Eu vou citar ela aqui, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas aí, gente, a cauda dificerca, ela fica desse jeito aqui assim, ó. Tem uma porção terminal do corpo do animal e ela fica parecendo a pontinha, tá vendo? De uma flechinha, tá? Seria a cauda dificerca, beleza? Presença de bexiga natatória. Gente, essa bexiga natatória aqui, a gente vai ter uma aula, né? Ou melhor, né? A gente vai ter uma parte do vídeo só falando sobre ela, tá? Sobre a sua estrutura e o seu papel, tanto na flutuação quanto no auxílio da respiração do animal. Só que aí o que é que eu observo anatomicamente falando? Os peixes ósseos podem ser classificados em dois grupos: fisóstomos ou fisoclistos, tá? Como é que funciona isso? Tomo vem de boca. Esse tipo de peixe, ele tem que subir até a superfície, puxar ar. O ar, ele vai entrar pela boca do animal, tá? Então, ele puxou o ar, deixa eu ajeitar aqui o giz. Ele puxou o ar, ó, passou pela boca do animal, passa pelo ducto pneumático, que está ligado diretamente à bexiga natatória. Aí ela incha, entende? Então, esse tipo de animal, né, o peixe fisóstomo, ele precisa ir lá em cima e, vamos dizer assim, puxar esse ar. Que é uma característica rudimentar, né? É uma característica pré-histórica, vamos dizer assim, desses peixes. Já o fisoclisto, não. Ele tem um tubo digestório, que seria essa parte amarela aqui, tá? Ele tem um tubo digestório separado da bexiga natatória, porque o que vai fazer com que o ar entre, no caso, o oxigênio entre, tá? Ou saia, é um trabalho do sistema circulatório.
Só que isso aí eu vou mostrar para vocês depois, tá? Eu vou fazer um desenho só representando essa parte aí, para você entender como é que funciona, porque tem a ver com a variação de pH, a produção de ácido lático, etc. Tá? Peixes ósseos apresentam 3 tipos básicos de escamas. Quitenoide, quitenol vem de espinho, tá? São aqueles animais que geralmente você passa a mão, ele tem um corpo todo espinhoso. Tá vendo? O quitenoide, né? A borda espinhosa. Cicloide, que ele vai formando círculos, né? Concêntricos, tá? Geralmente é o que a gente vê muito nos peixes que a gente tem em casa, né? Compra para fazer, para colocar na nossa alimentação, tá? O pessoal raspa aquelas escamas e tal. E ganoide, que são escamas de formato de losango, bem achatadinho, e que as pontas ficam sobrepostas umas sobre as outras. Fica parecendo umas bolachinhas creme crack, uma em cima da outra. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Então essa é a nossa primeira aula falando sobre os ostéides. Fala, galera, beleza? Para a gente finalizar, peixes ósseos, presta atenção aqui comigo, tá, gente? Eu coloquei a continuação das características gerais e ali, ó, vamos especificar o papel da bexiga natatória. Continuação. Observamos restos de notocorda entre as vértebras do peixe. Então você vê que aos poucos a notocorda vem sendo substituída pela coluna vertebral. Isso é muito interessante de você memorizar, tá, gente? Aqui, ó, aos poucos ocorre uma substituição. São animais pecilotérmicos ou ectotérmicos, né, de sangue frio, como o pessoal costuma chamar. E a nadadeira pode ser raiada, quando você observa a estrutura da nadadeira parecendo raios de sol, ou lobada. Essa nadadeira lobada, ela suporta o peso do animal. Então, alguns evolucionistas acreditam que os peixes de nadadeira lobada seriam os animais que dariam origem aos tetrápodes, né? Por conta da nadadeira permitir que ele pudesse ficar apoiado sobre ela. Uma característica interessante aqui da linha lateral, assim como também tem nos cartilaginosos, é a presença dessa célula especial chamada de neuromasto. A água, ela penetra na linha, tá vendo? Lateral, aqui, ó, excita o neuromasto e o animal tem uma noção, né, da pressão dessa água e do ambiente, né, do deslocamento de água. É um mecanoceptor. Veja que ele tem perfurações que ficam no meio das escamas, né? Vamos falar da bexiga natatória, gente. A bexiga natatória é importante para a flutuação e em peixes dipnoicos ou dipnoi, você pode chamar assim, auxilia o animal na respiração dele. Mas a jogada aqui é o seguinte, né? Então, quando o animal está numa profundidade muito baixa, que a pressão aumenta sobre esse animal ele precisa dar uma flutuada, ele precisa subir, né? E para ele subir, ele tem que encher a bexiga natatória. Eu sei que os animais fisóstomos, eles puxam, né, o ar, né, da atmosfera. Ele vai até a lâmina d'água e puxa esse ar para poder preencher a bexiga natatória. Mas o fisoclisto não, tá? Isso aqui é a fisiologia de um peixe fisoclisto, tá, galera? Aí o que que acontece? Tá aqui a bexiga natatória. A bexiga natatória tem 2 estruturas que eu vou destacar. Tem essa aqui que eu vou chamar de glândula de gás e tem essa aqui amarela que é a janela oval. Primeiro detalhe, a glândula de gás, tá, tem um acentozinho aqui, né, gente? A glândula de gás, ela é importante porque ela libera para a corrente sanguínea do animal ácido lático. E esse ácido lático, ele diminui o pH do sangue. E aí vê que efeito engraçado. A hemoglobina, ela é sensível à variação de pH. A gente vai ver isso chamado efeito Bohr quando a gente falar de fisiologia humana. E aí o que é que vai acontecer? A hemoglobina que está aqui dentro, tá? Tá aqui a hemoglobina, tá, gente? Então HB, presente nas suas hemácias, né, do animal, ela está com o oxigênio, né, que foi capturado lá nas brânquias. Só que como você diminuiu o pH,
você alterou a estrutura tridimensional da hemoglobina. Aí quando você altera, ela solta o oxigênio. Aí o oxigênio sai do sangue e começa a preencher a bexiga natatória. Aí ela começa a inchar. Vê que efeito top, né, galera? E aí, quando eu quero esvaziar, eu boto o oxigênio de volta para o sangue, mas eu não vou botar pela glândula de gás. Eu vou botar pela janela oval. Ele passa pela janela oval e volta à corrente sanguínea. E quando chegar aqui na corrente sanguínea, ele vai ser capturado novamente pela hemoglobina, formando o composto, né, chamado dioxihemoglobina. Beleza, gente? Então isso é bem interessante da gente comentar. E para a gente finalizar, vamos falar da reprodução dos peixes. Peixe cartilaginoso, ele pode ser ovíparo, são dioicos, né? No caso do tubarão, fecundação interna, ele tem a clasper, ele encaixa a clasper na fêmea. Então você tem a fecundação interna e o desenvolvimento, ele pode ser externo, ou ter um animal ovíparo. Posso ter um animal ovovivíparo, o ovo interno dentro da mãe, um animal vivíparo, que vai ser nutrido feito a gente. Uma estrutura que alguns autores chamam de placenta, ou outros chamam de placenta rudimentar. Mas o termo placenta, ele é citado. Só não é um animal placentário, engraçado, né? Eles citam o nome da placenta porque eles não tiveram, vamos dizer assim, a criatividade de colocar um nome específico para essa estrutura, ok? No caso dos peixes ósseos, o que é que nós encontramos? A fecundação externa. Então a dança nupcial, a fêmea vai lá, coloca os óvulos para fora, o macho vai e coloca os espermatozoides para fora. Desenvolvimento externo, né? Pode ou não ser protegido pela fêmea, então tem fêmea que pode botar na cavidade bucal, tem fêmea que pode tomar conta dele, tem uns que vão embora. Por isso que você tem uma quantidade de ovos muito grande, né, gente? Que esses ovos vão ser predados, né? É uma questão adaptativa. Desenvolvimento indireto, você tem, né, o alevino, que seria a larva do peixe, tá? E que futuramente vai gerar um indivíduo adulto. E são dioicos. Eu tenho os animais dioicos. Engraçado, para a gente finalizar esse contexto geral, a gente viu nas aulas anteriores, né, falando sobre o peixe bruxa, que é hermafrodita, mas não realiza autofecundação. Isso é importante falar para vocês. Por que ele não realiza autofecundação? Porque ele forma gametas em períodos diferentes e isso acaba promovendo a fecundação cruzada, que evolutivamente é bom para aumentar a taxa de variabilidade genética. Beleza, galera? Gente, tamo junto. Deus abençoe vocês. Até a próxima.